E aí pessoal do Psique com você, hoje é um vídeo que talvez você não goste muito, é um vídeo, vamos dizer, que eu vou trazer ideias que eu acho, que eu sinto, né, que eu tenho que falar. Talvez não te agrade muito, né, que eu vou falar um pouco da psicologia como ferramenta de transformação pessoal e política, pessoal, social e política. E para começar esse vídeo, eu quero começar falando do Cazuza. Tem uma música muito legal dele chamada Ideologia, não sei se você conhece, que tem uma parte que ele fala o seguinte, que eu vou pagar a conta do analista para nunca mais saber quem eu sou. Quando ele fala isso, cara, eu concordo com ele. É engraçado, porque é indo no analista, é indo fazendo terapia que a gente desconstrói conceitos e valores que a gente tinha sobre nós mesmos. Então, quando a gente começa a fazer terapia, é natural, é normal, esperado que ao longo do tempo você vai mudar o seu ciclo de amizade, você vai começar a dizer não para as pessoas. E as pessoas, já ouvi, escutei comentários, fulano começou a fazer terapia, fulano começou a ir no analista, ficou maluco, começou a falar, sumiu, não deu mais notícia, tá mais grosseiro. Não é que tá mais grosseiro, né? A pessoa começa a pontuar o que ela realmente sente vontade de falar. Ela não tem mais medo de não quer agradar os outros. Ela está sendo justa e sincera e ética, primeiro com ela mesma, com os sentimentos que ela tem. Quando a gente começa a fazer isso, quando a gente começa a olhar a nossa vida, a desconstruir a nós mesmos, a gente começa a olhar nossas relações com a nossa família, nossas relações com nossos pais, irmãos, amigos, chefes, a gente começa a ver muitas vezes que algumas relações são tóxicas. Algumas relações a gente vai ter que cortar. Algumas relações nós vamos ter que ter limites. Não vai dar para convidar todo mundo na nossa casa mais, porque a gente vai começar a falar não. A gente vai começar a perceber que tem amigos que não são tão amigos assim. São pessoas que normalmente ligam pra gente para pedir favores, ligam pra gente para despejar um monte de coisa deles na gente, e na hora que a gente vai falar alguma coisa, ele não tem tempo, ele não escuta. Então, por isso que fazer terapia é muito importante. E falando da parte, vai ser um vídeo curto, não quero também falar tanto, assim, a gente como eu estou falando sozinho, assim, é legal quando tem outras pessoas, a gente vai debatendo, a gente vai conversando, vai tendo perguntas, né? A gente não tem isso ainda, pelo menos. Então, quando a gente começa a fazer terapia, a gente começa a ter uma escuta mais ativa dos nossos sentimentos e também das pessoas que estão falando à nossa volta. Então, aqui a ideia do vídeo é você começar a perceber que tipo de relação você tem, tanto com o seu marido, com a sua namorada, com a sua esposa, com a sua família. É uma relação tóxica, você consegue dizer não, eles conseguem entender e respeitar o seu não, o seu limite. Outra coisa também, hoje eu percebo assim, falando um pouco da psicologia também como transformação política e social, quantas vezes a gente não está ligando um jornal e só está só escutando a notícia, sabe? Só absorvendo a notícia. Nós temos que ter um senso crítico. E quando eu falo criticar, a gente entende, muitas vezes a gente entende no Brasil como, fazer uma crítica é você falar mal, é você criticar e colocar um defeito. Não, fazer uma crítica é ter um pensamento crítico, é ter um pensamento racional e lógico, né? Crítico é assim, o que está acontecendo? É fazer uma análise daquilo que está chegando a você. Então, quando você escuta uma notícia, quando você lê um jornal, quando você lê uma revista, é importante observar aquela informação com senso crítico. Falando assim, nossa, mas por que o repórter está indo nesse caminho? Porque eu te falo, não existe neutralidade. Difícil, né? Quem é neutro nesse mundo? Quem é neutro? Quem que não tem, às vezes, um viés de alguma coisa, de um pensamento? Claro que toda revista, seja no São Paulo, né, falando lá do Brasil, que eu tô falando de São Paulo porque eu lembro que em São Paulo tinha, eu falei errado, coisa de paulistano, às vezes você fala Brasil, vai falar São Paulo, também é onde eu morava, eu tô errado, desculpe aí, Brasil é grande, enfim, desculpe. Então assim, lá no Brasil tem a revista Veja, a Veja foi uma grande revista por um grande tempo, mas ela tinha um viés político, tem ainda um viés político. Você vai ler a Carta Capital, tem outro viés. Você vai ler o Estadão de São Paulo, é uma coisa, a Folha de São Paulo, o Editorial, eles têm diferenças. Hoje em dia eles são meio iguais, mas eles têm diferenças. Eu estou falando isso para é legal você perceber, ter uma escutativa do que estão empurrando para você. O que é aquilo que você está recebendo? E isso vale para tudo, cara. Infelizmente, isso vale para tudo, infelizmente. Quando você também vai, por um assunto polêmico, vai numa igreja, vai num pastor, uma igreja evangélica, escuta, vai em diferentes igrejas. Você vai ver às vezes que o pastor vai ter diferentes visões, mesmo sendo a mesma religião, ele vai ter diferentes visões daquilo que ele está lendo da passagem da Bíblia, por exemplo, do Evangelho,
ou de outra, ou Corão, ou de outra religião ali que você frequentar. Eu estou falando isso para mostrar que sempre tem alguma coisa que aquela pessoa está te passando, tem um porquê, tem um porquê. Pode ser uma coisa não pensada, pode ser um sentimento, pode ser uma coisa pensada que quer que você vá para algum lugar. Então, a gente tem que parar de só absorver as coisas das nossas relações e a gente começar a ter senso crítico, criticar. Não dá para fazer isso todo o tempo, né? Não dá para a gente ser consciente do que está chegando à nossa volta todo o tempo. Por mais que a gente tente, eu acho que tem muita gente que defende isso, que é o mindfulness, né? Você está todo o tempo realmente consciente, mas é muito difícil. Tem técnicas para isso, é muito difícil. Eu estou fazendo só aqui uma cutucada, uma provocação para você começar a perceber o que você tem consumido na sua vida. Perceber que relação você tem na sua vida, que você tem alimentado as relações ao longo do tempo, que revista você tem lido, que sites você tem buscado notícia, que sites são esses, que eles estão querendo de você, que informação está querendo falar de você. Então, é importante ter uma escuta ativa em relação a isso. E também para a gente, estou dando só, acho que eu não aprofundei muito nesse vídeo, estou só provocando. E para terminar, fazer uma última provocação, semana passada, no Brasil, a senadora Marina, ela foi no Congresso. E se você não gosta do governo, não gosta do Congresso, né? Enfim, mas olha para a pessoa, né? Se você viu aquela cena daquele senador, que é um senador da República, que você espera um mínimo de educação. Você espera um mínimo de educação dessa pessoa, afinal, é um senador da República, não é um deputado, é um senador. E a Marina vai lá, e se você, né, não gosta da Marina, cara, tudo bem se não gostar da Marina. Cara, mas, enfim, eu quero dizer o seguinte, ela é uma mulher negra. Se você não mas que daí que é uma mulher, daí que é negra, beleza, daí, a gente tem que, é um ser humano, cara, a gente tem que tratar um ser humano de forma respeitosa, é uma pessoa que está na sua frente, você escuta primeiro. Você escuta o que a pessoa tem a dizer, você não corta a pessoa. Então, foi muito desagradável você ver para mim, brasileiro, que amo o meu país, ver um senador da República sem escutar o que eu tenho a dizer. Eu não conheço direito aquele senador, eu nem sei quem é, ele pode ter tido projetos legais, ele pode ter projetos legais, mas naquele momento, aquele ato não foi legal, porque ele não teve uma escutativa. Se você perceber, se você olhar aquela cena com senso crítico, independente de você ser de um partido ou de outro, olha aquilo. Você vai ver que aquele cara está sendo mal educado. Você vai ver que aquele cara, quando ele fala, do jeito que ele fala, ele não está falando para o povo brasileiro, ele não está falando para as pessoas que estão naquela sala, ele está falando para a internet, ele está falando para ganhar like, para ganhar confete. Porque numa discussão que você tenha, realmente, espero eu, né, quando você está num país, não uma discussão de bar. Quando você está no Senado, você não está discutindo um bar, você não está na rua. Cara, você está numa casa pensando bem do Brasil. Independente do partido que ele representa, aquele senador me representa, mesmo eu não ter votado nele, cara. Ele me representa. Ele faz parte, né, a Marina também me representa, por mais que eu não tenha votado no governo, nem estou no Brasil, então não votei no governo, mas eles me representam. E eu vejo aquela cena de uma pessoa que não escuta a outra, que não respeita, e fala daquela maneira. Então, eu estou falando isso para a gente perceber que como escutar é importante. E como você também olhar a cena e ter o seu senso crítico. E você pode falar, não, Felipe, você está errado. Cara, aí você escreve, sei lá, a gente discute isso, mas você vê que a pessoa está sendo mal educada, você vê que ela não está falando para o bem do Brasil, ela está falando para o bem dela mesma, né? Ela não está pensando num bem maior. Então, hoje é uma coisa polêmica, né? Eu estou falando o seguinte, todos que você vê na TV, que você olha no YouTube, mesmo eu, em tudo, pensa, respira, olha aquela mensagem e fala assim, cara, o que ele está querendo com isso? O que ele está esperando na hora que eu escuto isso? Eu te falo aqui abertamente, eu estou esperando que você comece a criticar, comece a refletir se vale a pena ver esse vídeo, o que essa pessoa está querendo que eu faça, né? Então, eu mesmo, assim, a minha mensagem que eu gostaria, sendo sincero e aberto, é que você começasse a olhar as suas relações, aos mesmos vídeos que você olha e fala assim, nossa, o que esse vídeo me causa? Esse vídeo me causa que sensação? Me causa uma sensação boa? O que essa notícia está me causando? Por que essa notícia está desse jeito? Por que está intercalada a notícia desse jeito? O que eles estão querendo com essa notícia? E te falo, o editorial de todos os jornais não é à toa que tem uma sequência
nas notícias e que termina com uma notícia X, começa com uma notícia A? O que esse povo, essas pessoas estão querendo entregar para você? Isso vale para todos, gente. É do seu trabalho, da relação no trabalho, com os amigos. Às vezes a pessoa vai te dar um negócio e fala assim, o que ela está querendo? Ela está querendo o meu bem só, beleza. Mas às vezes você vai perceber que ela está querendo algo a mais de você, ela está querendo se ganhar bem em cima de você, ela está querendo manipular as suas ideias. Então, é isso. Hoje é o bate-papo de hoje. Falei muita coisa assim, sem se aprofundar mesmo, mas para mostrar que a psicologia é profunda, que a psicologia realmente muda vidas, e a psicologia, eu acredito, que é uma ferramenta de transformação pessoal, social e política. E até o próximo vídeo. Um abraço e uma boa semana. E a semana eu tô de aqui, cara. Daqui a pouco eu vou para lá. Pesado.